Adão e Eva, o Éden não foi o começo, foi o limite. Antes de qualquer civilização, antes de impérios, antes de guerras, antes da própria ideia de história. Existe um relato que atravessou milênios, não porque explica tudo, mas porque levanta perguntas demais. A história de Adão e Eva não é apenas sobre origem, é sobre intenção e talvez sobre um Deus que criou algo muito maior do que um simples paraíso. O erro mais comum ao ler Gênesis é não perceber que antes do Éden já existia um mundo completo em funcionamento. O primeiro ponto que quase ninguém percebe, quando o jardim do Éden é criado, a terra já existe. O livro de Gênesis deixa claro que o mundo já estava formado. Havia mares, céus, ciclos naturais, animais, e até a criação dos seres humanos já é sugerida indiretamente mais à frente no texto. O Éden não é apresentado como o planeta inteiro. Ele é descrito como um lugar específico, delimitado, irrigado por 4 rios conhecidos até hoje: Tigre, Eufrates, Pison e Gion, ou seja, o Éden tinha localização geográfica. Isso não é poesia. É descrição territorial. Era um ambiente específico, preparado com precisão. Isso levanta uma pergunta incômoda. Por que Deus criaria um mundo inteiro e criaria um ser humano em específico para habitar apenas em uma parte dele? Mas um ambiente perfeito não surge por acaso. O texto diz que Deus plantou o jardim, nada ali era espontâneo, tudo foi organizado. Tudo tinha função. Tudo obedecia a uma ordem. O Éden não era selvagem, era controlado. Um espaço onde nada faltava, mas onde tudo tinha limite. Adão foi criado, formado e posicionado. Adão não desperta no jardim. Ele é formado do pó e depois colocado ali. Esse detalhe é fundamental. O ser humano não nasce no Éden. Ele é introduzido nele, como alguém que entra em um ambiente que não projetou, com regras que não criou, para cumprir uma função específica: cultivar, guardar, trabalhar e vigiar. Isso não é castigo, é responsabilidade. Mas, se era perfeito, por que guardar? Aqui está uma das perguntas mais ignoradas dessa narrativa. Mas guardar de quê? O texto não explica, mas sugere que o Éden não era apenas um jardim. Era um lugar que precisava ser preservado, talvez porque nem tudo o que existia fora dele deveria entrar. O ponto central da história nunca foi a árvore, foi o limite. Deus cria o ser humano com liberdade total, exceto por uma única restrição. E curiosamente, essa restrição não envolve violência. Poder ou domínio envolve conhecimento, o bem e o mal. Não como conceitos morais, mas como experiência plena da realidade. Deus não esconde o fruto, ele não remove a árvore. Ele apenas estabelece um limite, porque limite é o que torna a escolha possível. O conhecimento que muda tudo. No hebraico antigo, conhecer não significa apenas saber, significa vivenciar. Ao comer do fruto, Adão e Eva não recebem informação, eles despertam consciência. Eles passam a enxergar o mundo como sujeitos separados. Antes, eles existiam em harmonia, depois passam a se perceber. A vergonha surge quando existe identidade individual. Isso é irreversível. Aqui percebemos que a serpente não é só um vilão, mas um catalisador, pois existe um outro ponto raramente explorado. A serpente não força, ela questiona. Foi isso mesmo que Deus disse. Essa pergunta ecoa até hoje, quando ela diz a Eva: vocês não morrerão, e de fato, eles não morrem imediatamente. Também diz: seus olhos se abrirão. Isso acontece exatamente como descrito. Curiosamente, após o ocorrido, o próprio texto bíblico afirma: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, onde está a mentira? A serpente não cria o desejo, mas induz Eva a realizar o desejo que havia em seu coração. O desejo de compreender, de atravessar o limite,
de ver com os próprios olhos. Porque Deus não se surpreende com o que vê. Quando Deus pergunta onde você está, não é por falta de informação. É por consciência. Deus não perde o controle do Éden. Ele confirma que o processo chegou ao ponto irreversível. O ser humano agora sabe e conhecimento não pode ser desfeito. A expulsão não foi uma vingança de Deus, e aqui está o verdadeiro motivo. A expulsão do Éden não ocorre apenas por desobediência. O texto é explícito. Agora, para que ele não estenda a mão e coma também da árvore da vida. Ou seja, o perigo não era o pecado. Era o ser humano consciente e eterno. Um ser que conhece o bem e o mal, e não morre. Isso seria incontrolável. A morte entra como limite final, não como punição cruel, mas como contenção. A história cristã começa aqui, não com ódio, mas com misericórdia severa. Fora do jardim, tudo muda. Surge o esforço, a dor, o tempo. A história, mas também surgem construção, linguagem, cultura. Arte, sociedade, nada disso existe no Éden. O paraíso era perfeito. O mundo imperfeito se torna fértil. Mas depois de tudo isso, o que de fato aconteceu com o Jardim do Éden? Após Gênesis, o Éden praticamente desaparece da narrativa bíblica. Não há tentativas de retorno, não há mapas, não há buscas. Como se o texto quisesse deixar claro: o Éden cumpriu sua função, mas não era o destino final. Aqui está uma leitura profundamente cristã e pouco discutida. Talvez o Jardim do Éden não tenha sido criado como um lar eterno, mas como um ponto de transição, um começo, um lugar onde o ser humano surge sem consciência, porém ele não foi criado para permanecer infantil, mas para depois despertar e amadurecer. O erro não foi comer o fruto. O erro foi não estar preparado para o que vinha depois. Deus é soberano, ele sabia que o fruto seria comido, sabia da queda, sabia da expulsão. E ainda assim, permitiu. Mas por quê? A resposta é simples: porque amor que não permite escolha não é amor, é controle. Sendo assim, a queda não foi o fim do plano, foi o início do caminho. Após Gênesis, ninguém tenta voltar ao Éden, não há buscas, não há mapas. Porque o caminho não é para trás, e sim para frente. O Éden representa a inocência sem consciência. O mundo representa a consciência sem perfeição. A história cristã aponta para algo além dos dois. Um estado onde consciência e plenitude coexistem, não um retorno ao jardim, mas uma superação dele. Essa é uma história cheia de enigmas, e talvez sem nenhum final. E se o maior erro não foi comer do fruto, mas achar que Deus queria impedir o crescimento humano? E se o verdadeiro pecado nunca foi desobedecer, mas fugir da responsabilidade que o conhecimento trouxe? E se Deus nunca quis impedir o ser humano de crescer, mas apenas prepará-lo para o preço da liberdade? E se o Éden não foi perdido, mas cumpriu exatamente o papel para o qual foi criado? E se a queda não foi uma derrota, mas o primeiro passo de um plano muito maior? Talvez o Jardim do Éden não seja uma história sobre desobediência. Talvez seja uma história sobre liberdade. Sobre um Deus que cria seres capazes de escolher, mesmo sabendo o preço disso. E talvez o verdadeiro mistério não seja o fruto proibido. Mas por que ainda temos medo do conhecimento que nos torna responsáveis? E você, o que acha desta incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.